Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma lição introdutória à ética. Nesta videoaula e nas próximas 4 videoaulas, trataremos da ética em Immanuel Kant, principalmente o seu projeto de uma metafísica dos costumes e o lugar, enfim, que a ética, a sua filosofia moral, ocupa no seu sistema de pensamento, no seu sistema filosófico. Bem, para começar, então, eu gostaria simplesmente de apresentar a obra do Kant, né, e depois desenvolver alguns dos seus principais conceitos que são fundamentais para entendermos o projeto de uma metafísica dos costumes. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho aqui, né, a edição em alemão da Suhrkamp. É uma obra selecionada do Kant, são 12 volumes. Nós temos no Centro de Investigações Kantianas da UFSC a edição completa da obra do Kant em alemão, a edição da academia, né? Mas infelizmente durante a pandemia nós não temos acesso ao local, então trabalharemos basicamente com essas obras, essas edições, né? Eu gostaria também de indicar 2 ou 3 livros introdutórios ao Kant, né? Um deles é esse do professor Alan Wood, se chama Kant, né? Publicado em Porto Alegre pela ArtMed. É uma boa introdução a Kant, assim como o livro do Paul Guyer, né, que também se chama Kant, né? É um livro interessante que apresenta todos os aspectos, né, da filosofia do Kant. Esses hoje são os 2 principais livros de introdução a Kant. Na minha época eu estudava, e é um bom livro introdutório também, o livro que também se chama Kant, de Stefan Körner, né, um professor já falecido, mas que apresenta, no meu entendimento, um dos melhores livrinhos introdutórios a Kant. Temos também esse livro que eu gostaria de indicar, que trata de questões mais da filosofia prática de Kant, chamado Interesse da Razão e Liberdade, da Ática, publicado pela Ática, do professor Valério Roden, né, que foi um dos principais professores, um dos principais kantianos no Brasil, trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, né, fiz parte da minha pós-graduação, e foi com quem, enfim, eu aprendi quase tudo que eu sei hoje sobre Kant. Bem, agora, a obra principal, né, da ética de Kant, que nós abordaremos em 2, 3 lições, é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que foi publicada em 1785 e que nós temos, enfim, uma excelente tradução feita pelo professor Guido Antônio de Almeida, né? Se chama então exatamente Fundamentação da Metafísica dos Costumes. É uma edição bilíngue com o alemão gótico, né, no lado e num dos lados, e no outro a tradução, né? É uma tradução primorosa, cheia de notas esclarecedoras, e tem também uma boa introdução apresentando a obra. Então, eu, de fato, recomendo, né, que o estudo da ética de Kant seja feito a partir dessa obra do professor Guido. Eu tenho 1 ou 2 observações a fazer, discordando de certas opções de tradução, que eu farei oportunamente. Bem, agora, então, para começar, eu gostaria de fazer uma espécie de apresentação ou visão geral, né, do sistema filosófico do Kant, né, da sua filosofia transcendental, como, né, muitas vezes é conhecida. Bem, basicamente a gente poderia dizer que o sistema kantiano é composto de 2 conjuntos de obras bastante distintas e importantes. O primeiro conjunto é composto por 3 obras, se chama Crítica da Razão Pura, a primeira, publicada em 1781, que é a obra principal, assim, do Kant, no sentido de ter
tornado ele internacionalmente conhecido e é onde ele apresenta muitas das ideias filosóficas que dominaram, né, a filosofia moderna e a contemporânea. Depois uma outra obra chamada Crítica da Razão Prática, de 1788, que estudaremos, né? E finalmente a Crítica do Juízo ou Crítica da Faculdade de Julgar, né? Uma tradução melhor dessa obra. Bem, esse conjunto de obras críticas, né, que formam a filosofia crítica do Kant, elas são uma espécie de preparação do terreno, né, são uma espécie, né, de terraplanagem, de limpeza, para que Kant consiga construir o seu sistema filosófico propriamente dito, né, que deve culminar, e de fato culmina, em duas grandes obras. Uma delas é a Metafísica da Natureza e a outra é a Metafísica dos Costumes, Die Metaphysik der Sitten, né? Então, essa obra é onde Kant apresenta o seu sistema de filosofia prática de uma forma mais completa, né? Nós estudaremos, né, daqui a pouco, logo mais, né, nas próximas videoaulas, boa parte dessa obra, a Metafísica dos Costumes, que é dividida em duas grandes partes, a doutrina do direito e a outra parte é a doutrina das virtudes. Kant chama a doutrina das virtudes de ética, né? Então, desde já, para evitar mal entendidos, né, vamos ter sempre presente que a ética é um termo técnico para o Kant que significa doutrina das virtudes, né? É uma parte substancial dessa obra, então, que trataremos daqui a 3, 4 videoaulas. Bem, antes de começarmos, então, convém a gente apresentar, né, o modo como Kant chega a produzir essa obra, né? Eu vou hoje, então, principalmente me referir a conceitos fundamentais do seu sistema filosófico que já aparecem na Crítica da Razão Pura, né? Cuja ideia, então, é, de fato, né, preparar o terreno para a metafísica dos costumes. E aqui, desde já, vamos guardar um conceito, né? Kant não é um metafísico dogmático. Aqui a palavrinha metafísica, né, significa só uma exposição a priorística de um conceito, né, e a sua justificação. E logo mais veremos uma série de exemplos, né, que Kant apresenta nesses termos. Então, evitem, por gentileza, né, associar a palavra metafísica com algo além da física, né, no sentido do transcendente, por exemplo, a existência de um ser supremo ou de uma alma imortal, né, como sendo supranatural, etc. Não é nesse sentido de uma metafísica dogmática que Kant está, então, pretendendo apresentar uma ética, né, uma doutrina dos costumes. Ao contrário, né, se diz que Kant foi um dos primeiros grandes filósofos a conseguir fundamentar a moral, fundamentar a ética, independentemente dos dogmas da metafísica dogmática, né? Estudaremos esses pontos. Bem, então, para começar, vamos apresentar alguns conceitos fundamentais que precisam ser bem entendidos para a gente compreender a filosofia transcendental e ali entender também como a ética do Kant, né, ela não é nem uma ética empirista e tampouco é uma ética racionalista, né? Quer dizer, isso é típico do pensamento do Kant. O Kant, na verdade, supera essa polarização ética tanto no domínio teórico da razão, que apresentaremos hoje, quanto no domínio prático, né, no uso prático da razão humana. Bem, para facilitar as coisas, eu construí um quadro que eu gostaria então de projetar e explicar. Eu começo ali citando o início da Crítica da Razão Pura, a introdução, né, onde o Kant diz que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, mas daí não se segue que todo ele derive da experiência,
E assim ele defende que existem juízos sintéticos a priori, que eu já apresentarei também o conceito, quer dizer que são juízos que são verdadeiros independentemente da experiência. Né? Bem, então o quadro que vocês estão vendo aí, ele é uma espécie de síntese dessa apresentação inicial de Kant, né? Onde, enfim, o Kant começa concordando com os empiristas, né? Essa é a primeira frase da introdução da crítica da razão pura. Então, quando ele diz todo conhecimento começa com a experiência, né? Não há conhecimento inato, né? Como, por exemplo, um racionalista como Descartes sustentava que existia. Tá? Então, num certo sentido, Kant, se nós perguntarmos, né, todo conhecimento começa com experiências, com a experiência, os empiristas diriam sim. Né? Lembrem, aqui nós estudamos, né, Locke, Hume, que pensam que há objetos externos à mente humana, a mente é uma tábula rasa, esses objetos marcam o nosso aparato sensível, cognitivo, e assim nós formamos conhecimento. Mesmo ideias são só associações de impressões externas. O Kant concorda que, sob o ponto de vista temporal, então, né, os empiristas estão certos e todo conhecimento começa com a experiência e não há conhecimento inato. Então, por favor, também evitem de associar a palavrinha a priori a conhecimento inato, porque para Kant não há conhecimento inato. Bem, agora, os racionalistas discordam, né? Enfim, que há só conhecimento inato. Eles dizem, que há só conhecimento adquirido do mundo exterior. Eles pensam que há sim ideias inatas. Né? O Descartes, que eu já mencionei, por exemplo, né, mas outros racionalistas sustentam, por exemplo, que a ideia de Deus é uma ideia inata. Né? Bem, a posição do Kant em relação a isso, então, precisa ficar bem clara, né? O Kant diz que sim, todo conhecimento começa com a experiência, mas nem todo deriva no sentido lógico, então, né, da própria experiência. Com isso, ele não está admitindo que existem ideias inatas, ele só está tentando mostrar que nem todo conhecimento deriva, né, pode ser inferido do conhecimento empírico. Bem, então agora vocês estão vendo ali também, né, na segunda linha, aliás, na terceira linha, né, a pergunta: há conhecimento independente da experiência? Os empiristas responderiam não. Né? Quer dizer, o conhecimento, entre aspas, né, expresso por juízos chamados analíticos, né? Por exemplo, todo solteiro é não casado. Esse é um juízo analítico, que é verdadeiro, né? A prioristicamente também. Esses juízos, no fundo, eles não expressam conhecimento. Ninguém de vocês aprende algo quando ouve, né, alguém enunciar esse juízo, né, que todo solteiro é não casado. Bem, para os empiristas clássicos, para Hume, por exemplo, que nós estudamos, né, a matemática, por exemplo, é constituída por juízos analíticos. Tá? Bem, o ponto agora é se perguntar se a racionalidade é capaz de produzir conhecimento. Tá? Algo que, enfim, os empiristas negam, tá? Mas que os racionalistas sustentam que é possível, que a razão pode chegar sim ao conhecimento. Né? Então, por exemplo, partindo da suposição de que a ideia de Deus é uma ideia inata, né? Tendo estabelecido que o cogito ergo sum é uma proposição, né, indubitável, porque todas as vezes que nós a negamos, nós a pressupomos, então nós precisamos aceitá-la como evidentemente verdadeira, clara e distintamente verdadeira. Né? O Descartes se pôs a provar, por exemplo, a existência de Deus através do argumento ontológico. Né? Eu tenho a ideia inata de Deus, Deus é um ser perfeito, tem todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição, portanto, Deus existe. Né? Bem, então, esse é um raciocínio que os racionalistas diriam que é, sim, uma expressão da razão, né? E que é possível chegar a um certo conhecimento puro.
Bem, o Kant ele concorda parcialmente com os racionalistas, porque há saber, independente da experiência, né, que nós podemos determinar que seja verdadeiro a prioristicamente, mas diferentemente dos racionalistas, ele diz que esses juízos, que vamos chamar de juízos sintéticos a priori, também precisam ser dados numa experiência possível. E não é o caso, por exemplo, da ideia de Deus. Né? Bem, então, como a gente pode perceber nesse quadro, né, Kant aceita parte do empirismo e parte do racionalismo e se põe, então, e essa é uma das principais descobertas de Kant, né, a investigar como é possível que nós, seres humanos, possamos conhecer independentemente da experiência. Tá? Então, a pergunta fundamental da crítica da razão pura é essa, né? Como são possíveis juízos sintéticos a priori? O Kant diz, vamos olhar para a matemática, há uma série de exemplos que são sintéticos a priori, por exemplo, 7 mais 5 igual a 12, né? Também há juízos sintéticos a priori na física, por exemplo, toda mudança, né, pressupõe uma causa, causada, e o Kant se pergunta se na metafísica é possível que existam juízos sintéticos a priori. Bom, agora sem apresentar, e não é claro o objetivo aqui, né, e também foge ao domínio das questões éticas, né, o que a crítica da razão pura faz, então, é investigar as fontes do conhecimento humano e os seus limites. Por isso a palavrinha crítica, ela trata de estabelecer também uns limites do saber humano. Né? Então, se, aceitando o empirismo, a gente disser que todo o conhecimento começa com a experiência, nós fazemos representações, né, intuições desses objetos. Por exemplo, desse pincel, olha, ele é vermelho, né, vocês estão vendo. Essa representação é uma intuição empírica, né, via sensibilidade, via visão, né, via tato, no meu caso, né, não é o caso de vocês, talvez via audição, né, já que ele faz um barulhinho e tudo. Quer dizer, essas representações que vão se fazendo desse objeto são intuições empíricas. Né? O nosso entendimento, né, ele organiza, ele sistematiza essas intuições e subsume sob conceitos, formando então juízos. Então, se eu disser, por exemplo, né, que esse pincel é da marca X, que é composto, né, de duas partes, etc., isso é verdadeiro ou falso, né, é um juízo, claro, empírico, né, mas mostra que, enfim, é possível conhecer, sim, contra o ceticismo, é possível fazer juízos empíricos sobre os objetos, no modo como esses objetos aparecem para nós. As faculdades cognitivas envolvidas aqui, então, são sensibilidade e entendimento. Tá? Então, quando Kant faz uma espécie de síntese aí, né, do empirismo e racionalismo, ele conjuga e mostra que há sim conhecimento humano, né, e ele está limitado a ser dado numa experiência possível. Né? Agora, nós temos também, diz Kant, certas ideias. Né? Por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de liberdade, né, que não são passíveis de conhecimento estrito sensu. Então, como é que Kant delimita, né, o conhecimento? Ele diz, sensibilidade e entendimento formam o conhecimento humano, mas nós podemos pensar, e essa é a nossa razão pura, né, nós podemos pensar certas ideias, né, que não são dadas na experiência empírica. Bem, então aqui nós já temos uma forma de traçar um limite ao conhecimento humano. As fontes do conhecimento são sensibilidade e entendimento, né, e aquilo que está para além, quer dizer, as ideias não são passíveis de conhecimento. Tá? Agora, nessa forma de delimitação já aparece uma conceituação kantiana também importante, que é a distinção entre fenômeno e coisa em si, né, ou fenômeno e número. Tudo aquilo que aparece desse objeto, né, desse pincel, para vocês,
é fenomênico, são representações intuitivas, singulares, né? O que o objeto é em si mesmo, vocês não conhecem, segundo Kant, né? É o número, quer dizer, é aquilo que está para além da experiência possível. Agora, no caso dos juízos sintéticos a priori, né, nós sim começamos, por exemplo, matemática, física, né, e outras ciências dessa maneira, mas nós também conseguimos, né, estender o nosso conhecimento para além da experiência empírica. Então é por isso que certos juízos matemáticos, né, maiores, ou da geometria, eles conseguem, né, nós conseguimos, por exemplo, produzir conhecimento sem ter objeto presente. Então, por exemplo, né, na história da astronomia ou da matemática, isso é bastante claro. Muitas vezes, por simples cálculos matemáticos, se postulava a existência de certos planetas, né, calculando aí o certo efeito gravitacional e tudo mais. Os telescópios eram dirigidos para aquele ponto do espaço e lá estava o planeta, né? Então, a matemática para Kant, né, ela possibilita que a gente, então, derive conhecimento, né, amplie o nosso conhecimento para além do limite do objeto dado aqui. Tá? Entretanto, e isso sim é sempre importante, todos os juízos sintéticos a priori, eles precisam ser dados ao menos numa experiência possível, né? Senão, eles estão fora desse domínio, exatamente no domínio da metafísica no sentido dogmático. Bem, agora eu vou fazer mais alguns pequenos esclarecimentos só em relação a, digamos, essa disputa, né? Vocês estão vendo aqui, passou Spinoza, né? Que também era outro racionalista, que defendia que Deus e natureza são equivalentes, então Deus tive natura, né? Quer dizer, ele era um panteísta, tem todo um sistema filosófico racionalista, e o que Kant consegue fazer é mostrar tanto contra Descartes, que pensava num Deus cristão, quanto contra Spinoza, que pensava e defendia a existência, né, de um Deus só no sentido da natureza, do mundo, a própria natureza era Deus, né? Quer dizer, eles estavam pretendendo conhecer aquilo que não era possível conhecer. Quer dizer, aqui temos simplesmente como exemplo, né, aquilo que transcende a própria possibilidade do ser humano conhecer. Então, essa é basicamente, digamos, né, a tentativa inicial do Kant de demarcar aquilo que é possível conhecer e mostrar que a metafísica dogmática não pode ser ciência, mas salvaguardar uma pergunta fundamental, que é como são possíveis juízos sintéticos a priori, né? No caso, enfim, o que possibilita a matemática, a física para o Kant, então, dado esse pacote inicial de intuições empíricas, conceitos e tal, é que o ser humano tem a intuição pura do espaço e do tempo, o entendimento tem categorias puras, por exemplo, totalidade, né, causalidade, etc. E quando nós esquematizamos intuições e conceitos, nós produzimos juízos sintéticos a priori, né? Esses que conseguem, digamos assim, estender o nosso conhecimento para além da experiência imediata, né? Bom, a questão toda, então, é se há juízos sintéticos a priori na moralidade, né? Esse que é o grande problema da metafísica dos costumes. E a resposta do Kant, nós veremos, é sim. Tanto a doutrina do direito quanto a doutrina da virtude vão estabelecer princípios a priori do comportamento humano. Aqui no âmbito jurídico, aqui no âmbito ético propriamente dito. Então, onde é que Kant, enfim, e como ele consegue mostrar que há um juízo sintético a priori, né, que funciona como o princípio supremo da moral? Nessa obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
Aqui o chamado imperativo categórico, ele é estabelecido como um princípio supremo da moral. Tá? Então, só continuando aqui essa parte agora importante, né, da compreensão da metafísica dos costumes, eu gostaria de mostrar para vocês como Kant consegue, né, de fato, nos convencer de alguma maneira que há sim, né, não apenas um saber moral empírico, né, que nós aprendemos o que é bom ou mal nas nossas experiências cotidianas. E de novo, todo saber começa assim, né, mas que é algo a priori, tá? Algo que nós conseguimos justificar como sendo, por exemplo, uma obrigação nossa sem ter experiência moral empírica presente, né, imediata. Então vamos guardar mais alguns conceitos. Em primeiro lugar, o que significa mesmo a priori? Né? A gente já não pode confundir com inato. Né? Também não pode confundir com antes da experiência, no sentido temporal. Né? Porque não há nada antes da experiência, nem da experiência moral. Né? Então, o que é a priori para o Kant? Significa algo lógico. Né? É aquilo que é independente da experiência. Não é que prescinda completamente da experiência, é só que pode ser apresentado e justificado a prioristicamente. E, de novo, pode e deve ser dado também numa experiência possível. Tá? Mas tem mais duas conotações importantes. Tudo que é a priori para o Kant é necessário, né? Quer dizer, não pode ser de outra maneira. E também é universal, né? Quer dizer, se aplica a todos os elementos de um determinado conjunto. Portanto, o imperativo categórico, princípio supremo da moral, que a gente verá qual é na próxima videoaula, né? Ele é um juízo sintético a priori, tá? Que é necessário e universal. Então vamos guardar aí esses conceitos. Tá? Bem, agora, como Kant chega a estabelecer, né, esses juízos? Esse imperativo categórico como juízo sintético a priori. Lembrem simplesmente, né, todo juízo analítico é a priorístico. Tá? Já os juízos sintéticos para o Kant são ou a priori ou a posteriori. Tá? 7 mais 5 igual a 12 é a priorístico. Mas há juízos sintéticos a posteriori também. Por exemplo, está chovendo no centro de Florianópolis neste momento. Né? Para saber se ele é verdadeiro ou falso, eu preciso ir lá e ter uma experiência empírica. Agora, certos juízos aritméticos não precisam, né, de experiência empírica. Eu não preciso contar 7 bananas e 5 maçãs para saber que tem 12 frutas no balaio. Assim, né? Quanto maior o número, mais fácil ver que não é necessário fazer uma experiência empírica, né, para estabelecer. Bem, e para encerrar essa videoaula, então, mais introdutória, né, a obra do Kant e os seus pensamentos, eu gostaria simplesmente de tentar mostrar uma certa conexão, né, da crítica da razão pura com a obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é a seguinte. A fundamentação da metafísica dos costumes vai sim pressupor algo a priorístico. O que? O conceito de liberdade. Tá? Onde isso é mostrado? Isso é mostrado na crítica da razão pura. Tá? Particularmente na parte onde o Kant dissolve a terceira antinomia. Tá? Então, para se estabelecer que existe sim um juízo sintético a priori, que é o princípio supremo da moral, né, Kant precisa, na crítica da razão pura, salvaguardar a possibilidade da liberdade. Tá? Depois, a fundamentação da metafísica dos costumes dará um passo a mais, mostrando que esse princípio tem que ser entendido em termos de autonomia. Então, para encerrar essa videoaula, eu gostaria só de lembrar ou apresentar para quem não conhece ainda, né, a chamada antinomia da razão pura, a terceira, né, onde por um lado nós temos uma tese, né, que diz a causalidade segundo leis da natureza não é a única a partir da qual
os fenômenos do mundo possam ser derivados em conjunto. Para explicá-los, é necessário admitir ainda uma causalidade mediante a liberdade. Então, a tese aqui é que há sim liberdade no mundo, né? E, por outro lado, a antítese sustentada pelas mais diferentes formas de determinismo, né? Por exemplo, o determinismo causal, que sustenta que não há liberdade alguma, mas tudo no mundo acontece meramente segundo leis da natureza. Então, o que está em jogo aí, né, é a possibilidade da liberdade. Tese, existe sim liberdade, antítese, não existe. Então, se nós pensarmos que o mundo natural, o mundo físico, né, todo ele é composto de relações de causa e efeito. Então, por exemplo, se eu solto esse pincel, ele cai, né, toda vez que eu faço isso, isso acontece. Parece que o mundo natural está determinado, está totalmente, né, dentro de relações fenomênicas de causa e efeito. Bem, por outro lado, existe então a tese de que há liberdade no mundo. Se nós não mostrarmos, ao menos que a liberdade é possível, que ela tem uma certa realidade, embora não empírica, né, ela tem uma certa efetividade, nós não temos como, digamos, responsabilizar pessoas por agir bem ou mal, né? Não faz sentido, porque as pessoas estariam determinadas. Então, como Kant resolve essa antinomia, né? Ele, na verdade, dissolve ela mostrando o seguinte, que a tese, né, é sustentável porque nós podemos atribuir liberdade ao número, ao em si das coisas. Enquanto que a antítese, né, que diz que só há relações de causa e efeito, faz parte do domínio fenomênico. Então, quando Kant faz a distinção entre fenômeno e coisa em si, ele toma o mesmo objeto numa dupla significação, né? Enquanto ele é um objeto do nosso conhecimento e independentemente disso, né, quando nós o pensamos em si mesmo, né, essa mesma distinção permite dizer a causalidade é uma propriedade dos fenômenos e a liberdade pode ser pensada como sendo possivelmente um atributo do em si das coisas, do número, né? É claro que não, essa distinção entre fenômeno e coisa em si não precisa ser lida no sentido de um dualismo platônico, tá? Trata-se de um mesmo objeto que é pensado nessa dupla perspectiva. Na fenomênica, ele é causado em si mesmo ou, né, na perspectiva numênica, ele é livre. Bom, segundo Kant, é possível a gente estabelecer que ao menos um ser no mundo, né, nós, seres humanos, quando nos pensamos como fenômenos, né, percebemos que somos totalmente causados, né, mas nós podemos nos pensar como livres, né? Nós, de fato, não sabemos se somos livres, mas podemos pressupor que, sob o ponto de vista numenal, somos livres. E aqui, então, eu encerro, né, essa primeira videoaula mais introdutória, apresentando para vocês esse primeiro passo, né, e como então ele se conecta com o que Kant faz na fundamentação. Quer dizer, na crítica da razão pura, então, Kant mostra a possibilidade da liberdade, né? E é por isso que ele consegue estabelecer, né, uma lei que é conhecida como a lei de Kant, se vocês quiserem, né? Quer dizer, que mostra o seguinte, se algo é obrigatório para nós, né, então é possível que a gente faça, ou não, né? Mas se algo é obrigatório, né, deve ser possível poder fazer aquilo, né? Então pensem no seguinte, aí está a formulação, né, a simbolização, e eu vou, né, na metaética contemporânea retomar esse ponto, né? Quando a gente tratar de lógica deôntica, nós podemos então formalizar aí essa lei da seguinte maneira. Imaginem que seja obrigatório que P, por exemplo, manter as promessas, né? Agora vamos acrescentar um outro operador, não tanto da lógica deôntica, mas da chamada lógica modal, né? É possível que P, tá,
Se nós conjugarmos essas duas operações agora, nós temos aquele princípio que o Kant tanto defende, né? Que está ali. Se é obrigatório que P, então é possível que P. Tá? Se é obrigatório manter as promessas, então deve ser possível mantê-las. Tá? Esse é um princípio fundamental de Kant, né? Que, enfim, pode ser e é chamado, né, de lei de Kant. Se devo, então posso. Né? O que, então, Kant procura mostrar é que a pessoa tem que poder fazer aquilo que a lei ordena que se faça. Né? E a obrigatoriedade, para o Kant, é o que nos mostra que somos, de fato, livres. Né? Que somos, conforme mostrou a crítica da razão pura, né, não completamente determinados por relações de causa e efeito. Bem, então, eu fico por aqui nessa primeira videoaula. Nós voltaremos, né, na próxima com uma apresentação, então, da fundamentação da metafísica dos costumes. Até lá!